Glória a Deus, estamos mais um devocional e hoje um devocional maravilhoso, queridos. Não sei se você já leu o texto desse devocional hoje, uma bênção, muito lindo, uma reflexão muito interessante a respeito de humildade, né? Nós estamos estudando essa semana e no sábado nós vamos culminar a respeito de bem-aventurados serão se praticarem, ou seja, se colocar em prática todas as coisas que nós temos aprendido. Porque uma coisa é certa, queridos, saber não faz tanta diferença. Quando nós sabemos e não colocamos em prática, isso não muda nada na nossa vida. Mas quando nós sabemos pouco, e aquele pouco que nós sabemos colocamos em prática, isso faz toda a diferença. Então, o segredo todo é a nossa consistência em aprender e colocar a nossa vida em prática. O devocional de hoje está muito lindo, queridos. É uma reflexão interessantíssima. O texto bíblico ele é forte, ele é bonito, mas ao mesmo tempo ele nos chama a atenção. Provérbios 18 e o versículo 12. Prestem atenção, olha o que diz o texto. Antes da ruína, ou seja, antes da queda, o coração humano se gaba, ele se vangloria. Mas a humildade precede a honra. É interessante que quando alguém se gaba, o interesse dele é crescer, né? Diante de todos, é ser bem visto e ter sua moral elevada. Mas é justamente o contrário que acontece. Quando alguém se gaba, automaticamente ela está se humilhando, porque já é um princípio espiritual. Isso já é um princípio para todas as pessoas em todas as eras. Se levantou, se ergueu, a ruína vem, né? E quando alguém anda com um coração orgulhoso o tempo todo, talvez essa pessoa ela não reconheça, ou reconhece, mas não se humilha para se arrepender. Mas esse orgulho, ele precede uma queda terrível. Até hoje, todas as pessoas que eu vi, né, que eu já presenciei uma queda muito grande, também tinham um coração que elas mesmas reconheceram, não, pastor, eu realmente fui falho, realmente eu fui falho, eu caí, eu confiei demais em mim, deixei a confiança no Senhor, eu achei que eu podia, achei que eu venceria, e queridos, não é assim, mas a Bíblia já tinha falado, né? Por isso nós precisamos alimentar a palavra de Deus. O comentário de hoje diz o seguinte: há algum tempo, por volta de 1994, 1995, ouvi de um pastor a seguinte ilustração: um sapo tinha um sonho de voar, mas como não poderia fazer isso sozinho, pediu a 2 pássaros que o ajudassem. Os pássaros então pegaram uma vara em uma árvore e a seguraram, cada um em uma ponta. O sapo então ficou no meio e se prendeu pela boca e alçaram voo. As pessoas viram aquilo e se admiraram por verem um sapo voar. Quando os pássaros deram rasante, alguém gritou: mas quem teve essa brilhante ideia? O sapo mais que depressa gritou: a ideia foi minha. Mas como se desprendeu para falar, caiu no chão, morrendo instantaneamente. Ou seja, quando ele foi se gabar para dizer que a ideia foi dele, ele soltou a boca e caiu. Moral da história: toda vez que abrimos a boca para nos gabarmos de nós mesmos, a queda é inevitável. Oportuna reflexão, não acha? Assim como a humildade está para a honra, a soberba está para a queda. Olha que forte. A humildade te leva a ser honrado, a soberba te leva à queda. E a soberba é justamente o que nós fazemos quando queremos subir, mas ela nos leva ao contrário. Irmãos, é o inverso, é mais ou menos aquela história de os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Os servos são aqueles que estão querendo liderar, e os líderes, aqueles que são em primeiro lugar, são aqueles que se humilham. Aquele que é o Senhor de todos é aqueles que se humilham para servir a todos. O Senhor já nos ensinou isso. Exemplo de humildade maior do que Jesus não teve, né? Mesmo sendo Deus, sabendo que era Deus, com o poder de Deus, e o Pai dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mesmo vendo todas essas coisas, o Senhor se humilhou tanto que ele foi morto por coisas que ele não fez. Na verdade, ele foi morto pelas coisas que eu e você fizemos, que nós merecíamos essa morte, mas ele morreu por nós. O exemplo dessa humildade deve nos levar a viver com todo o coração brando, aberto, maleável diante das pessoas, né? Mas alguém pode dizer assim: ah, pastor, eu sou até humilde, né? Vamos dizer assim, sou até humilde, eu faço, mas quando chega alguém diante de mim com um coração arrogante, aí eu não aguento. Aí eu tenho que me levantar, porque a pessoa não entende. Queridos, não importa com quem seja, não importa o mandamento, para nós são princípios.
Entenda você que cada um dos mandamentos de Deus são princípios, e cada um desses princípios é como se fossem chaves na nossa vida, né? E cada uma dessas chaves, elas abrem alguma coisa. Por exemplo, o princípio da oração. Quando nós oramos, nós abrimos as janelas dos céus, nós clamamos e o Senhor abre e derrama sobre nós aquilo que nós estamos pedindo, claro, segundo a vontade dele. No entanto, que segundo a Crônica 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei. Ou seja, se humilhar, se orar, ele ouviria. Ou seja, a oração é uma chave. Mas os dízimos e as ofertas também, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrirei as janelas dos céus. Olha que interessante. Aí alguém pode dizer: mas pastor, no Novo Testamento não fala sobre dízimo, mas no Novo Testamento fala sobre oferta, no mesmo nível do dízimo. Por isso que eu quero e consigo concluir que há continuidade, sim, porque Paulo fala: olha, aquele que semeia com alegria ceifará. Ou aquele que dá semente para o que semeia, Deus aumentará a sua sementeira. Por exemplo, eu sou pastor e sou semeador, e alguém coloca sementes nas minhas mãos para que eu semeie. A Bíblia está dizendo: aquele que deu semente, para o que semeia, Deus aumentará a sua sementeira. São princípios, são chaves. E quando eu olho o princípio da humildade, eu sei que a chave para virar a honra na minha vida é eu viver de forma humilde. Então são chaves que viram muitas coisas. O jejum é uma chave poderosa também que o Senhor nos ensinou. Por exemplo, existem certas castas de demônios, segundo Jesus, que só saem com jejum e oração. Né? Não basta apenas a oração, tem que somar. É como se fosse, não é exatamente, 50% um mais 50% o outro. Há um poder glorioso quando nós entendemos o que a Bíblia está nos dizendo. Princípio de longevidade: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue. Olha, você vê, tem um mais aí que com certeza traz um resultado inevitável para quem desonra. Entende? Então são princípios. Eu preciso viver a Bíblia inteira, os nossos pedidos, as ordens, os mandamentos, os preceitos. São princípios, né? Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós recebemos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E o princípio para se ter relacionamento com Deus, ele também é muito simples de se entender, difícil de praticar, que é o princípio da pureza. É impossível você ter um relacionamento pleno com Jesus, ter um relacionamento com o Espírito Santo, se o seu coração não há pureza, se não há santidade, se não há separação. Está querendo ouvir a voz de Deus, está querendo ser tocado pelo Espírito Santo, mas tem que haver separação do pecado. Isso tem que ser consciente, não é por acaso. Né? Não é que você está limpo porque você não faz besteira há muito tempo, mas você tem que ser consagrado diante de Deus. Senhor, eu estou aqui mais uma vez, clamando pela tua presença, e os nossos corpos, a nossa mente, ela tem que ser alimentada por coisas espirituais, e ao mesmo tempo nós temos que fazer um jejum daquilo que não é espiritual, daquilo que nos afasta do Senhor. Isso nós devemos nos afastar também. Então esses princípios são poderosos. Se eu me gabo, eu me quebro, né? Se eu me gabo como esse sapo, eu vou cair. Porque a única forma de eu me manter de pé diante do Senhor é a humildade, reconhecendo quem Ele é e quem eu sou. E isso é poderoso. Amém, meus amados? Que nós possamos entender o que o Senhor tem falado aos nossos corações todo dia, né? Alimentos estão vindo, espirituais estão vindo para as nossas vidas todos os dias. Todo dia tem algo novo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Todo dia tem um alimento novo. Só que se nós deixarmos passar e não colocar em prática, não somente as coisas espirituais, mas tudo nessa vida, se você não colocar em prática, você vai se esquecer. Aí você precisa, até quem coloca em prática, tem que rever algumas coisas para sempre voltar na presença de Deus, sempre estar firme diante do Senhor. Eu creio que a volta do Senhor está mais breve do que nunca, as coisas estão andando muito rápido. E pelo que eu vejo, a forma com que a sociedade se põe diante das coisas, a falta de pureza, né? Hoje eu ouvi uma mensagem de um evangélico, acredito eu que seja um pastor, né? E trazia um contexto de que Jesus aceita as pessoas de qualquer forma porque ele veio por causa dos recriminados, e fez toda uma teologia voltada em cima das pessoas que estão no erro porque o Senhor as ama. Mas em momento algum havia uma palavra ali para trazer aquelas pessoas e tirá-las do erro. A gente sabe
que o Evangelho, a igreja do Senhor é um hospital. A gente sabe disso, né? No hospital tem pessoas feridas, no hospital tem pessoas à beira da morte. Mas se tem uma coisa que a gente espera acontecer no hospital, duas, né? Uma delas é a mais esperada, é a cura, a liberação, para que essas pessoas elas sejam curadas e dentro do hospital comece a ajudar outras. A outra coisa que se espera no hospital também, se espera não, mas o que acontece como consequência é a morte. Então, quando nós estamos na igreja, nós não podemos esperar que vamos ficar doentes a vida inteira e não vamos restaurar a nossa vida no Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o médico dos médicos e Ele não só nos sara fisicamente, mas o que Ele tem mais interesse em fazer na nossa vida é a salvação espiritual. Por isso Ele quer te purificar de todos os seus maus caminhos. A pessoa que aceita Cristo, mas não se purifica, na verdade ela não aceitou. Ela foi convencida. Quando eu aceito a Cristo, é um choque tão grande de realidade que eu largo exatamente tudo que eu fazia para fazer a vontade de Deus. Há um desprendimento da carne completo para que eu agrade o Senhor. Se não há esse desejo de desprendimento, se não há esse abandonar dos pecados, se não há esse abraçar do Evangelho e da palavra do Senhor através do Espírito Santo, que sem Ele a gente não faz nada, eu questiono, queridos, uma conversão verdadeira. Não tem como haver essa conversão plena se nós não formos transformados de fato pelo Senhor Jesus. Amém? Então, lembre-se disso, estamos na presença de Deus, a nossa vida tem que ser escandalosamente transformada. Essa é a palavra perfeita. O nosso viver com Deus tem que ser algo extraordinariamente transformador. As pessoas têm que ver uma diferença plena na nossa vida. Se não há uma diferença plena, alguma coisa errada tem. Sua forma de se portar, a sua humildade, como nós entendemos aqui, a sua mansidão, a sua brandura, entende? O amor para com as pessoas tem que ser algo constrangedor. As pessoas que não querem amar têm que se sentir constrangidas quando vê você amando. Mas esse amar não significa aceitar tudo, não. Pelo contrário, há uma firmeza na santidade que choca as pessoas que estão em pecado à volta. Porque onde tem luz, as trevas ficam completamente horrorizadas. A luz incomoda, a luz ofusca os olhos das trevas. Isso é muito importante. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de todos e aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo de Deus possa complementar na vida de cada um de nós.